presidente Lula, neste momento, ele vai daqui a pouco falar sobre os 100 dias. Neste momento fala o ministro Rui Costa. Vamos acompanhar ao vivo de Brasília das Relações Institucionais. E nessa oportunidade, presidente, quero pedir licença para agradecer a todos os ministros e ministras que ao longo desses 100 dias se dedicaram dia, noite e madrugada com suas equipes e transmito aqui o nosso agradecimento à equipe de cada ministério pelo empenho, pela dedicação que vai muito além disso. E eu diria que a marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou. E nessa expressão voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento, a fazer ações de governo. Aqui é mais de agradecimento, presidente, porque na sua fala o senhor já fará um balanço desses 100 dias. E eu diria que a marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou. E nessa expressão voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento, a fazer ações de governo. E eu diria que a imprensa voltou a ter assunto, voltou a ter conteúdo para poder comentar. Não apenas passeios de lancha ou de jet ski ou de motocicletas, mas voltou a discutir os problemas reais que o povo brasileiro vive, a expectativa do povo da superação dos seus problemas. E 100 dias significa que apenas estamos começando o trabalho. E muito, muito haveremos de fazer ao longo do nosso mandato. E eu digo, presidente, porque o seu jeito, de forma determinada, eu diria sobre-humana, e transmitindo isso como assessor que sou seu, como os ministros e ministras são, se tem algo que é unânime entre todos os ministros e seus assessores, é a sua garra, a sua determinação, a sua tenacidade e o seu vigor físico. Não é à toa que o senhor diz que tem tesão de 30 anos de idade e de fato tem vontade, tem energia, e fica os ministros e ministras botando 2 palmos de língua já para fora, e o presidente querendo mais, trabalhando mais, e por isso nos dá a confiança, a certeza que muito, muito entregaremos ao povo brasileiro ao longo desses 4 anos. Que Deus nos abençoe e muito trabalho a todos. Obrigado. Ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, fala neste momento, portanto, então, nessa reunião ministerial. E na sequência, a expectativa, então, da palavra do presidente Lula. Agora, o vice-governador, vice-presidente Geraldo Alckmin vai falar neste momento. O vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A cerimônia que marca 100 dias aí do governo Lula, nós acompanhamos há pouco aqui em São Paulo o Tarcísio, agora o ex-governador de São Paulo e ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Padilha, ministras, ministros, nossos líderes, o Jacques Wagner, o Guimarães, o Randolfo, todos os assessores, amigas e amigos. Presidente, eu coordenei a transição e quero dizer que o senhor está sendo absolutamente fiel ao que falou na campanha eleitoral, que conseguiu a maioria da população, durante a transição e agora. Primeiro, a democracia. O senhor salvou a democracia, e ela de uma tentativa de golpe, e ela saiu fortalecida, a reação rápida de todos os poderes,
e a reação rápida do próprio governo fortaleceram o sistema democrático. E democracia significa participação. E a gente observa em todos os ministérios uma enorme participação. Um governo que ouve, que dialoga. Aliás, em maio, diz o Padilha, será instalado o Conselhão. Governo que ouve mais, erra menos. Governo moderno estimula a participação da sociedade civil organizada. Nesse curto período de tempo, o salário mínimo, governo que olha para quem sofre, que enxerga aqueles que precisam mais. Salário mínimo, quase 70% dos aposentados e pensionistas vivem com um salário mínimo. Passará agora, em 1º de maio, a ter ganho real acima da inflação, no primeiro ano de governo. E é referencial para 56 milhões de brasileiros. O Bolsa Família, que teve a sensibilidade de incluir as crianças de 0 a 6 anos, e os de 7 a 17, além das gestantes, aumentando o valor médio do Bolsa Família, o imposto de renda até 2.640 isento, mais de 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas beneficiadas, e todos são beneficiados, os contribuintes, na medida em que até 2.640 não há pagamento. Na educação, a merenda escolar, no primeiro ano, corrigindo uma inflação dos últimos 5 anos. O empenho pela educação básica, retomada das obras, só em creches serão mais de 1.000 obras retomadas. A saúde, a campanha da vacinação, o recurso para santas casas de misericórdia e hospitais filantrópicos, 1,5 bilhão, mais médicos, já 6.000, chegará a 15.000 médicos, os recursos para redução de fila, cirurgias, exames, enfim, em todas as áreas da infraestrutura, do desenvolvimento, onde nós olharmos da ciência e tecnologia, o meio ambiente, a sustentabilidade, a retomada do Fundo da Amazônia, a luta pela sustentabilidade, enfim, compromissos rigorosamente cumpridos. Eu quero deixar um abraço aqui muito fraterno, muitos colegas aqui, eu mesmo, eu não me referi, o Minha Casa Minha Vida, que é o sonho da família, poder ter o seu abrigo, eu não me referi pela exiguidade do tempo, e nem ao meu ministério mesmo, presidente, até porque a modéstia não me permite. Mas quero dizer, na área internacional, chanceler, o Brasil voltou nesta união e reconstrução. O clima é outro, a liberdade é outra, a participação é outra, a gente percebe isso na rua. A presença do senhor presidente, nos momentos tristes, de dificuldade, aprendi com meu pai, é na hora da dor e da morte que você tem que estar presente. Não precisa ir na festa, não precisa ir nas bodas, não precisa ir nas comemorações, mas é preciso estar presente junto aos momentos de dificuldade. Quanta coisa em benefício do nosso país. Se Juscelino Kubitschek dizia que era 50 anos em 5, nós podemos dizer, presidente Lula, que foram 1000 dias em 100. Bom trabalho. Acompanhamos então o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Daqui a pouco agora um vídeo vai ser apresentado, daqui a pouco traremos então o presidente Lula. Então, nessa questão de 100 dias, eu quero ouvir o Cristiano para poder... Vilela, sempre a comparação, sempre é evidente, isso faz parte da política, mas está na hora de deixar de ouvir, ali olhar para o retrovisor, né, Cristiano? Exatamente, esse é o ponto, Matos. O que a gente sente falta é de que se coloque, se discuta projetos de governo, programas de governo, que se coloquem metas
para o atingimento, metas reais, metas concretas, que se mostre a necessidade de determinadas práticas e não retomar o tempo todo. Você veja que durante alguns minutos do vídeo, do áudio que foi colocado agora, nós pudemos ver dezenas de menções fazendo contraponto ao governo anterior. Então, é importante isso, que se deixe um pouco de lado o aspecto político e se coloque a governar, a iniciar efetivamente o governo, apresentando à sociedade o que vai ser feito nesse governo Lula, e não apenas ficar nesse fla-flu, nessa briga, nessa disputa que pode manter a torcida engajada do ponto de vista político-eleitoral, mas que do ponto de vista de gestão não leva absolutamente nada. Questão também de salvar a democracia, disse Alckmin. Pois é, eu vejo novamente nessa mesma linha, né, colocando o aspecto de que o governo anterior ele faria mal à democracia, ele atentaria contra a democracia, novamente nessa mesma linha bélica. Desculpa só interrompê-lo, agora vamos então ao presidente Lula em Brasília, 100 dias de governo ao vivo. Companheira Janja, queridos companheiros, assessores que trabalham conosco nessa empreitada, queridos companheiros e companheiras da imprensa, eu não tenho o hábito de falar dos 100 dias de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que da outra vez eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos, um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem. Então, foi uma coisa muito leve. E eu não sei se a gente discutiu 100 dias naquela ocasião. Até porque naqueles 100 dias nós não tínhamos aprendido sequer sentar na cadeira. E hoje, Haddad, 100 dias eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar. Porque me parece que for fazer uma licitação, parece que é 6 meses, 5 meses, 8 meses, e o Rui Costa não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República. Mas uma coisa que é importante é o agradecimento a cada companheiro. Porque se não fosse a dedicação de vocês, se não fosse a compreensão de vocês do momento histórico que a gente está vivendo, sobretudo depois da memorável posse e depois da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando a sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder, que não queria acatar o resultado eleitoral, sobretudo depois da quantidade de bilhões e bilhões e bilhões do orçamento que foram utilizados na perspectiva de ganhar as eleições. Eu digo sempre que se juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto não gastaram
o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo nesse país. E, obviamente, que eu devo a vocês e ao povo brasileiro a volta da democracia. Todo mundo que já tinha lutado contra o regime militar, todo mundo que já tinha brigado pelas diretas já, sabe o quanto foi difícil, o quanto foi sofrível a gente ganhar as diretas, que não veio como direta, veio pelo colégio eleitoral, mas elegendo um homem como o Tancredo Neves, que era uma figura pessoalmente extraordinária, assimilável e um democrata. E agora nós sabemos o que foi o período de 2018 a 2022, nós sabemos o que esse país passou, nós sabemos as ofensas que a democracia sofreu, nós sabemos as ofensas que as mulheres sofreram, que os negros sofreram, que os democratas sofreram, que a Suprema Corte sofreu, que o Poder Judiciário sofreu. Nós sabemos as ofensas que os governadores sofreram. Acho que nunca antes na história do Brasil um presidente da República tinha tratado os entes federados com tanto desrespeito como foram tratados governadores. Tivemos uma interrupção com o discurso do presidente Lula. Com o orçamento. Agora voltou. Então nós estamos criando uma fase nova na história do país. Eu sei que muitas vezes a imprensa exigente, como sempre, nos cobra, e eu acho que nós, dessa vez, mais maduros que somos, mais experientes, sobretudo pela quantidade de ex-governadores, ex-prefeitos, ex-secretários que estão fazendo parte do governo, a gente tem muito mais capacidade do que as pessoas que vêm pela primeira vez, que têm que aprender como é que funciona a máquina pública nesse país. E eu queria dizer para vocês que o meu otimismo não é exagerado. Eu, se não acredito numa coisa, eu não faço. Eu digo sempre, companheiros e companheiras, que a gente tem que levantar todo santo dia, mesmo quando a gente estiver mal-humorado, e eu muitas vezes acordo mal-humorado, nós precisamos ter consciência de que a gente, quando assume a responsabilidade de governar um país, uma cidade, ou até de ser síndico de um prédio, a gente, quando assume a responsabilidade, a gente não pode acordar pessimista nunca. A gente não pode acordar pensando nas dificuldades, pensando nas impossibilidades. Nós temos que acordar todo santo dia com a consciência e com a certeza que é a nossa posição positiva, a nossa posição de confiança que vai fazer a sociedade brasileira ter confiança. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia, o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça. Eu conto uma história do Celso Furtado, eu não o conhecia, e o Celso Furtado uma vez me convidou para um jantar. E eu fui no jantar eu era um recém-metalúrgico engajado na política, e eu fui num jantar com o Celso Furtado, aquele homem famoso, aquela pessoa importante, e ele me parece que estava no Ministério da Cultura do Sarney. E ele perguntou muito sobre o PT, sobre a minha atividade política, e ele queria saber quantas organizações de esquerda tinha no PT, e eu então comecei a me queixar e dizer para ele, olha, tem muita tendência, a gente passa mais tempo discutindo internamente do que discutindo externamente, ou seja, a gente gasta muito esforço internamente e às vezes não é legal. E ele me disse uma coisa que vale para a política. Ele me disse, Lula, não se preocupe com a esquerda,
com a extrema esquerda, com os radicais do seu partido. Eles prestam um serviço extraordinário ao teu partido. Primeiro porque tudo que eles falam, certamente você não vai fazer. Mas eles dizendo o que eles dizem, eles não te permitem ir para a direita. Então eles estão prestando um serviço, eles estão te mantendo no caminho do meio e não estão deixando você ir para a direita. Então o teu partido vai ser grande por isso. Nem você vai para a extrema esquerda porque você não concorda e nem você vai para a direita porque eles não deixam você ir. Então agradeça a eles, sabe, o discurso deles. E eu quero dizer para vocês, agradeçam as pessoas que acham que o Brasil não vai bem. Agradeço as pessoas que fazem crítica a gente, porque eles estão dizendo exatamente aquilo que a gente não deve fazer. Eles estão dizendo para vocês, olha, façam outra coisa. E eu falo sobretudo na dificuldade que nós estamos enfrentando. Eu sempre vejo os governantes dizer, porque não é possível fazer tal coisa porque não tem recurso, não é possível fazer tal coisa porque não tem recurso. Eu vou dar um exemplo para vocês de um material que a minha companheira, acho que foi a Sandra Brandão, me mandou hoje de manhã. É uma pequena coisa, mas serve de amostra para a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Investimentos em rodovias. Eu vou pegar os 3 meses, até março. Eu estou pegando aqui todos os valores empenhados até março. Nós, em 2023, já empenhamos 3 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado foram empenhados apenas, até março, 892 milhões de reais. Investimento em recursos hídricos. Nós até março investimos 323 milhões de reais. O ano passado até março só 82 milhões de reais. Investimento em ciência e tecnologia. Não estou nem falando das bolsas. Nós investimos até março 535 milhões de reais. Eles investiram 128 milhões de reais. Infraestrutura de saúde, nós investimos até março 145 milhões de reais. Eles investiram até março do ano passado só 56 milhões de reais. Hidrovias, nós investimos 328 milhões de reais até março. Eles investiram apenas 34 milhões de reais. Habitação, nós investimos até março 203 milhões de reais. Eles, o ano passado, não investiram nada. É apenas uma pequena demonstração de como nós vamos fazer a diferença nesse país. E nós vamos fazer a diferença superando as dificuldades que se apresentarem para nós. Eu poderia pegar o meu ministro da Agricultura como o rei do otimismo aqui no nosso governo. Pense num cidadão otimista. Pense num companheiro que, perto de mim, ele vai bater de 10-0. Ele foi para a China agora, ele acha que vai triplicar a produção agrícola para vender para a China. Cada lugar que ele passa, se abre a nova contratação de um frigorífico brasileiro. Ele nem sabe se a gente tem tudo para exportar que as pessoas querem comprar. Eu, sinceramente, já tive muitos ministros da Agricultura. Mas, meu caro, mais otimista que você, até o Haddad está otimista com você. Eu sei que você foi falar com o dinheiro que o Haddad, ele falou, nossa, que boa proposta. Mas é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que ser. Eu, antes de começar a ler o que eu tenho aqui, eu queria dizer para o Lupe o seguinte: eu vejo
notícia na imprensa das filas da Previdência Social. Eu não sei o que está acontecendo na Previdência, mas eu queria te dizer que um dia nós acabamos com a fila da Previdência Social. Um dia, o trabalhador brasileiro não precisava apresentar documento para requerer aposentadoria. Era a Previdência que mandava um documento para a pessoa dizendo: fulano de tal, você já completou seu tempo de aposentadoria, seu salário é tanto, está à sua disposição, pode vir receber. Nós já tivemos um dia, Lupe, que a mulher que ia dar um parto recebia o auxílio maternidade quase concomitantemente com o nascimento da criança. Nós já vivemos nesse país um dia em que uma perícia médica demorava 9 meses para ter marcado, e nós reduzimos para a mais demorada ser em 5 dias. Significa que nós já fomos capazes de fazer isso, e significa que nós vamos voltar a fazer isso. As pessoas se preparem, porque nós vamos voltar a tratar o povo com muito respeito. E assim vale para todas as áreas. Vale para todas as áreas. Nós ainda temos muita gente que não gosta de democracia impregnada aqui. Aliás, Nisa, eu depois quero conversar com você, porque eu vou tomar uma decisão, que nesse palácio não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina nesse país. Ninguém. Aqui vai entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Porque isso vale inclusive para as audiências que eu vou dar. É exigir cartão de vacina para as pessoas aprenderem a, se não se respeitar, respeitar os outros. Porque a pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ele não tem o direito de transmitir a sua doença para outra pessoa. E é por isso que a gente tem que ser duro. Eu vou tomar essa decisão de exigir, falando na frente da minha ministra da Saúde, que aqui nesse palácio só vai trabalhar e só vai entrar quem tiver cartão de vacina. Eu vou para a China segunda-feira. Eu, quando terminar essa reunião aqui, eu vou ter que fazer exame de Covid. Faço aqui. Quando eu chegar lá, vou ter que fazer outra vez. Quando for encontrar com o Xi Jinping, tem que fazer outra vez. Olha, eles estão corretos. Eles estão corretos. Eles têm 1,4 bilhão de chininhas. Eles têm que cuidar, sabe, desse, como nós temos que cuidar dos nossos. Então, companheiros, depois desse preâmbulo, eu vou entrar na área do sofrimento, que é ler uma coisa que eu escrevi para vocês aqui. Primeiro, eu quero começar citando a frase que é o mote disso aqui, uma frase pequena, mas que, segundo os meus comunicólogos, significa a enormidade do desafio que cumprimos nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou. O Brasil voltou. Antes de tudo, o Brasil voltou a ter governo. Um governo que se espelha no povo brasileiro e acorda cedo para trabalhar. O Brasil voltou para trabalhar naquilo que deveria ser a razão de ser de todos os governos: cuidar das pessoas. O Brasil voltou para cuidar, sobretudo, dos brasileiros e brasileiras que mais precisam e que, nesses últimos anos, foram as principais vítimas da ausência de governo nesse país. O Brasil voltou para conciliar novamente crescimento econômico com inclusão social, para reconstruir o que foi destruído e seguir adiante. O Brasil voltou para ser outra vez um país sem fome. Ao mesmo tempo que prepara terreno para as obras de infraestrutura que foram abandonadas ou ignoradas pelo governo anterior, o Brasil voltou a cuidar da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da cultura, habitação e da segurança pública. O Brasil voltou com ações e programas que ajudaram a resgatar a dignidade,
a cidadania e a qualidade de vida do povo brasileiro. O Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e tantos outros são muito importantes para o futuro desse país. O Brasil voltou a cuidar do que era urgente e inadiável, cuidar do seu povo. Senhoras e senhores convidados, companheiros e companheiras ministros, o Brasil voltou a olhar para o futuro. Olhar para o futuro significa investir em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração e transmissão de energia, conectividade, expansão do pré-sal, energia solar, eólica, entre outras iniciativas que irão colocar outra vez o Brasil no rumo do desenvolvimento. Mas significa, antes de tudo, olhar para as pessoas. Não se constrói um país verdadeiramente desenvolvido sob as ruínas da fome, dos ataques à democracia, do desrespeito aos direitos humanos e da desigualdade de renda, raça e gênero. Não se chega a lugar nenhum deixando para trás a metade mais sofrida da nossa população. Ontem eu fui ao Maranhão por conta das enchentes. Não foi possível visitar mais cidades porque o avião presidencial é muito pesado, pesa 10 toneladas, e ele não pode pousar em terreno, mesmo em campo, por conta, se tiver encharcado, ele é capaz de afundar a roda e não sair. Mas nós fomos visitar um acampamento e tivemos a oportunidade de ver o sofrimento do povo pobre desse país. Ou seja, e quando eu vou visitar essas pessoas, eu volto para cá convencido que nós temos que fazer uma viagem. Eu estou devendo aos meus ministros uma viagem para que todos vocês conheçam os lugares em que as pessoas mais vivem miseravelmente. Porque tem pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, que eles precisam um pouco da gente. Os mais ricos não precisam, os muito ricos às vezes precisam, porque sonegam, ou às vezes não pagam o imposto necessário, ou às vezes querem muito dinheiro emprestado. Mas nós temos que olhar decisivamente aqui, quem foi prefeito, quem foi governador, sabe que não tem outro jeito da gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Você tem gente que tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo, tem internet, banda larga, tem tudo. E tem outras pessoas que não têm nada. É para essas pessoas que não têm nada que a gente precisa levar um pouco. E todo mundo aqui sabe que o pouco que a gente leva para essas pessoas pobres deixa eles agradecidos por resto da vida. E é para essa gente que vocês estão aqui. É para essa gente que eu convidei vocês para ser ministro. E por isso foi preciso reerguer alicerces, pavimentar novamente a estrada em direção ao futuro. E foi o que vocês tão bem fizeram nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou a cuidar da saúde com mais médicos, renovado e ampliado, que vai aonde a população desassistida está, e com o Programa Nacional de Imunização, para evitar que um único brasileiro adoeça ou morra por falta de vacina. Ao mesmo tempo, a primeira etapa dos mutirões de cirurgias começou em todo o país. E eu espero que o Farmácia Popular logo, logo esteja implantado também em todo o território nacional. O Brasil voltou com ações efetivas de combate à violência contra as mulheres,
e avançou no combate à desigualdade de gênero no mundo do trabalho, enviando ao Congresso Nacional a Lei de Igualdade Salarial entre mulheres e homens. Vocês da imprensa precisariam perceber o seguinte: parece que essa lei já existia desde 1943, quando foi criada a CLT. Toda vez que você lia, estava dito lá, salário igual, sabe, para o mesmo trabalho. Mas se você fosse ler os artigos seguintes dos parágrafos seguintes, tinha tanta coisa dizendo que não era bem assim, sabe, que a mulher terminou não tendo o salário igual. Então nós mandamos agora um projeto de lei que eu acho que todos os senadores, liderados pelo Jacques Wagner e pelo Randolph, vão votar 100%, porque são todos defensores da igualdade. E a Câmara, com o Guimarães, certamente eu terei praticamente os 513 votos, garantindo que a mulher, uma vez na vida, seja aprovada e tratada com o respeito que elas merecem, enquanto mulheres, enquanto profissionais no mundo do trabalho. O Brasil voltou para cuidar de seus primeiros habitantes, criando o Ministério dos Povos Indígenas. Deflagrou ações de emergência para interromper o genocídio do Yanomami, culpado pelo governo anterior. E uma coisa muito grave é que possivelmente a gente tenha mais gente vivendo como os Yanomamis estão vivendo, porque é vergonhoso a gente ver no jornal todo dia o Ministério do Trabalho descobrindo gente em situação de trabalho escravo nesse país. É um negócio degradante para quem é democrata, para quem é civilizado, para quem é humanista. É degradante você ver que no centro de São Paulo, no centro de Minas Gerais, no centro dos grandes metrópoles desse país, tem gente sendo tratado como se ainda a escravidão existisse no nosso país. E uma coisa tem que ser dita: nós não temos que ser respeitosos com essa gente. A lei muito bem, 100 dias do presidente Lula, do governo, né, que sucedeu Jair Bolsonaro. Agora ele faz o balanço, mas eu quero ouvir o Cristiano Vilela, porque o nosso tempo está se encerrando aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Cristiano, como é que você avalia um tom mais emotivo, evidentemente, o presidente... hoje, todo o comentário da imprensa é que ele teria muito pouco a mostrar, seria aquele revival que a gente falou, os projetos e modelos antigos que ele, durante a sua outra gestão. Como é que você avalia até agora, Cristiano? Olha, Matos, você vê o presidente Lula no palanque, fazendo um discurso que emociona, fazendo o discurso que encanta os seus apoiadores, aquelas pessoas que de alguma forma gostam do trabalho do presidente, gostam da figura do presidente. Agora, do ponto de vista efetivo de governo, colocando metas, colocando objetivos, apresentando pontos, apresentando estudos, análises, isso não foi feito. Esse marco dos 100 dias, ele é justamente para que, ao longo desse início, o novo governo possa obter as informações necessárias, possa fazer ali os ajustes iniciais, justamente para agora mostrar o que já está sendo feito, o que está sendo planejado e o que vai ser feito de agora para diante. E o presidente da República, diante da falta de elementos, está se utilizando desse discurso político. É um discurso que cai bem no âmbito eleitoral. Nisso, convenhamos, o presidente Lula é campeão, sabe muito bem se portar, se posicionar no palanque. Agora, do ponto de vista de gestão, falta justamente apresentar um marco de governo, propostas, projetos, o que já está sendo feito e o que será feito agora, a partir agora desses 100 dias dessa nova gestão.